E oficialmente ao vivo, boa noite a todo mundo. Começando mais uma live aí, mais um evento, uma parceria Sebrae, Sindilimp, GAK. Boa noite, doutor Alfredo. Boa noite, Vinícius. Prazer. Boa noite, Rogério. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, pessoal, queria dar boa noite aí a todo mundo que já está acompanhando, já está assistindo aí. Já tem várias pessoas aí dando um boa noite aqui no YouTube. Então, a Fátima, o Francisco, Rosemary, Daniele, Mônica, Anthony, Luciano, Thaís, Flávia, Shirley, Jair, Alísio. Então, muita gente aí já está ao vivo acompanhando, algumas pessoas ainda entrando. E eu queria pedir que todo mundo que conseguiu entrar já desse uma boa noite, um ok, para a gente saber que vocês conseguiram entrar, ou por aqui mesmo pelo YouTube, ou pelo grupo do WhatsApp, que a gente vai estar monitorando os dois, tá? Tanto para as perguntas, dúvidas, comentários, vocês podem colocar tanto pelo grupo do WhatsApp, que a gente colocou vocês lá, ou aqui pelo YouTube, que a gente também vai estar acompanhando. Bom, mais uma vez agradecer aí essa parceria de Sindilimp e da GAK, né? E eu queria passar a palavra para o doutor Alfredo aí, se quiser fazer algumas considerações iniciais. Tá, Vinícius. Boa noite a todos. Gostaria, em nome do Sindilimp, de dar as boas-vindas ao nosso palestrante Rogério Mendes, da GAK, que vai abordar um tema de bastante relevância para o nosso setor de saneantes, porque também não dizer de cosméticos também, quando se trata de conceito de tratamento do sistema de água, é um tema bastante apropriado. E desejar sucesso e um bom aprendizado a todos nessa nova live da GAK, que sempre foi nossa parceira de primeira hora, participando de todos os nossos workshops e sempre presente. E agradecer a parceria sempre do Sebrae, que está sempre conosco também, todas as horas. Obrigado a todos e uma boa live para todos. Valeu, Alfredo. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas também já no WhatsApp entrando. A Daniela, o Neandro, a Nívia. Entraram também o Marcelo, Thaís. Então já tem bastante gente aí online. Lembrando, pessoal, a gente vai estar o tempo inteiro acompanhando essa interação, né, os comentários, as dúvidas, as perguntas. E é extremamente importante justamente que vocês participem para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa interação. Ih, perdi o áudio do Vinícius. Eu estou te ouvindo, Rogério. Você consegue me ouvir? O Rogério teve um probleminha aí, mas aí eu acho que ele vai... Já tô... Tinha saído aqui, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Então, como eu estava falando, é muito interessante essa interação, que vocês coloquem suas dúvidas, suas perguntas, para que a gente possa enriquecer mais ainda essa nossa conversa no dia de hoje, tá? Eu vou passar a palavra agora para o Rogério, para que ele faça algumas considerações iniciais. Caiu de novo aqui o meu? Marcelo, volta lá. Rogério? Eu não estou vendo o Rogério na tela. A imagem do Rogério sumiu, não foi? Eu vou te... Rogério, tá me ouvindo? Rogério saiu. Ouvindo sim, Vinícius. Voltei aqui. Vocês estão me vendo bem aí? A gente só não tá te vendo, mas tá te ouvindo bem. Tá, engraçado. Minha câmera não voltou. Bom, problemas técnicos acontecem. Né? Vamos seguir, não tem problema. Vamos começando e aí a gente vai ajustando também essa questão aí da... voltou agora que você... Só porque eu falei, voltou a sua imagem. Pronto. E aí, pessoal, como eu estava falando novamente,
é interessante que vocês coloquem suas dúvidas, perguntas, comentários, para que a gente enriqueça essa interação. A palestra vai ficar gravada, tá? Depois eu coloco o link lá no grupo do WhatsApp também. E a gente vai deixar esse grupo em aberto também por algum tempo, para que depois vocês possam colocar suas dúvidas, perguntas, qualquer coisa que não der tempo de responder aqui nesse momento, já que é pouco tempo, né, para tudo que a gente vai abordar, na verdade. Então a gente pode interagir por lá, pelo grupo também depois. Queria agradecer também aí a Delcia, colega nossa aqui do Sebrae, que está sempre com a gente. Infelizmente hoje ela não pôde estar presente, mas foi responsável também por essa articulação, junto ao Sindilimp, aí, ao Alfredo, e a Isabel também, a Fátima. Então, agradecer muito a ela e também a todo mundo que não está aparecendo aqui, mas que esteve por trás aí da organização, da divulgação, da articulação desse evento, tá, pessoal? Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Rogério. Ele está compartilhando na tela dele aqui. Rogério, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Vinícius. E a minha imagem está congelada aí, pelo jeito, no YouTube, que eu estou acompanhando numa segunda tela aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, não tem problema não. Daqui a pouco ela volta. Mas vou passar a palavra para ti então, Rogério. Tá. E você pode iniciar. Ok. Pessoal, boa noite a todos que estão acompanhando aí, boa noite pessoal da Sindilimp, Alfredo, Vinícius, Isabel, todos que estão presentes aí. Quero agradecer em nome da diretoria da GAK a presença de todos, o prestígio de todos aí, mais uma live que nós vamos tentar transmitir algum conteúdo aqui para vocês a respeito do nosso conhecimento, nossa expertise aqui na empresa a respeito de tratamento de água, tá? Bom, eu quero começar falando um pouco da minha experiência, um pouco da minha formação, para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, tá? Eu sou formado em Química Industrial, eu atuo como gerente de negócios aqui na empresa, na divisão de tratamento de água e analisadores de TOC. Eu estou trabalhando com purificação de água, processo de purificação de água há 23 anos, tá? E tenho conhecimento em várias tecnologias de purificação de água, osmose reversa, eletrodeonização, sistemas, monitoramentos contínuos e vários equipamentos para validação de sistemas computadorizados, né? Vocês estão vendo aí 21 CFR parte 11, GAMP, enfim. Sou especialista também em análise de carbono orgânico total em água grau farmacêutico, PW-WFI. E aqui na GAK eu estou atuando desde 2004 e eu tenho acompanhado aí os projetos de água purificada em empresas do segmento farmacêutico, tenho acompanhado também a implantação de projetos em indústria de saneantes, termoelétrica, recuperação de águas residuais e outras aplicações aí. Então tem um time aí, eu, o Eduardo, o Alexandre Gandra, a gente forma um time aí de ETAG, que a gente chama aqui na GAK de estações de tratamento de água. Então esse é o nosso trabalho aí, um time que é muito coeso e trabalha muito junto, muito próximo aí, tá? E eu quero aproveitar e falar um pouco também da nossa cultura, né? A cultura organizacional da nossa empresa, do nosso grupo, que é o Grupo Kaufmann. Então, quero falar um pouco da nossa visão. Nós temos uma visão de sermos reconhecidos como o melhor provedor de soluções nos mercados em que atuamos, tá? Os nossos valores, honestidade, proatividade, versatilidade, tá? Temos como missão investir constantemente no relacionamento com clientes, no domínio de novas tecnologias e na manutenção das equipes profissionais, capacitados, engajados, oferecer solução de valor aos nossos clientes e sustentabilidade ao nosso negócio, tá? Então, tudo isso faz parte da cultura organizacional do nosso grupo, alinhado com a nossa diretoria, com o nosso conselho. Nós somos uma empresa que tem 64 anos de mercado, vamos fazer aniversário esse mês, se eu não me engano, no dia 17 de agosto, nós fazemos aniversário. Então, a GAK é uma empresa muito tradicional no Brasil e tem muitos anos de experiência e vivência nos mercados em que atua, tá? E eu quero aproveitar esse minuto, tá? Esse momento também, para conhecer um pouco das pessoas que estão assistindo a gente, conhecer um pouco de cada um aí. Então, se vocês apontarem o celular aí para a tela e copiarem esse QR Code aí, vai aparecer umas perguntinhas. Então, para mim saber
qual que é o mercado, qual que é o segmento, qual que é a área de trabalho de cada um, né? Produção, engenharia, qualidade, para a gente conhecer um pouco de vocês aí, tá bom? Então eu vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês poderem fazer esse trabalho de reconhecimento aí e a gente continuar esse bate-papo aqui sobre os conceitos de construção de sistema de tratamento de água, ok? Massa, Rogério. Enquanto o pessoal aí... Acho que não está aparecendo o QR Code aqui. Acho que você passou do slide do QR Code. Ele tá... Ah, dá um... Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que era no slide anterior, né, que estava o QR Code. Será? Não. Tá nesse slide mesmo. Aqui, no próximo. Essa não. Você não tá visualizando aí, Vinícius? A gente tá vendo aqui o slide da visão, missão e valores da GAK. Exato. Ué. Vai para aquela janela do modo apresentação. Compartilha de novo. Vamos compartilhar de novo aqui, então. Tranquilo. E enquanto você compartilha aí, só reforçando... Compartilhei a apresentação aí. Vê se você consegue ver uma tela com QR Code. Perfeito, tá aparecendo agora. E aí, enquanto o pessoal bota aí o QR Code para responder essa primeira pergunta aí, para a gente se conhecer melhor também, quem já conseguiu entrar e entrou depois aí, deixa seu boa noite aí também, para a gente ver que você conseguiu entrar e que você não teve problemas nenhum. E quem não conseguir comentar pelo YouTube, pode comentar lá pelo WhatsApp, que a gente vai estar acompanhando também, ok? Pode seguir, Rogério. É isso aí, Vinícius. Então, vamos lá. Pessoal, vamos começar, então, falando do assunto conceitos de construção de sistemas de tratamento de água. Não conseguiu, mano? Ah, tá. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui o resultado rapidinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui rapidinho lá. Vinícius, eu vou compartilhar o resultado aqui, você coloca na tela aí, tá? Tá bom, pode compartilhar novamente. Agora foi para mim. Não. Não é esse não, né? Não é esse não. Aí. Você está vendo aí um gráfico, Vinícius? Não. Com o cargo das pessoas que ocupam e não consegue visualizar? Não, acho que tu compartilhasse outra janela. Quando tu colocar compartilhar, Rogério, coloca, em vez de escolher a janela, coloca a tela inteira. É mais fácil. Compartilhar a tela, aí clique em a tela inteira e compartilhar. Então vamos lá. Então vai lá. Já estou compartilhando a tela toda. Pronto, agora estamos vendo. Consegue visualizar aí o gráfico das pessoas? Sim, estamos vendo aí. Deixa eu botar o full screen aqui. Isso, pessoal. Essas são as pessoas que clicaram no QR Code aí, colocaram os cargos aí, as pessoas que estão participando do nosso evento essa noite, tá bom? Massa, Rogério. Bom, aí não precisa nem tirar do compartilhamento. Pode só ir para o PowerPoint agora, que já fica. Então tá bom, vamos voltar para o PowerPoint. Ok? Então o primeiro slide aí que eu vou passar para vocês, que vamos começar a falar a respeito dos conceitos de construção de sistemas de tratamento de água. O Vinícius colocou na tela aí, todo mundo acompanhando. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de tratar com todos vocês que estão assistindo aí, quando nós falamos de conceito de construção de sistema de água, e muito se fala em validação, né, de sistemas de água,
um primeiro documento, uma primeira etapa, um primeiro momento para se iniciar uma boa construção de um sistema de tratamento de água é o usuário, o cliente ou a empresa ter atenção na construção de um documento que nós chamamos de URS ou ERU, que significa o seguinte: requerimento de usuário, especificações e requerimentos de usuário, tá? Esse documento, basicamente, ele é uma receita do que eu quero comprar e como que eu quero comprar o meu projeto, o meu sistema, e como ele tem que ser construído, como ele tem que ser validado e como ele tem que ser normatizado para poder atender as necessidades de cada empresa, tá? Então, eu quero começar falando dessa construção desse documento, quero começar falando desse formato, porque ele é a base de toda a boa validação. Muito se fala em validação de sistema de tratamento de água, as normas que são voltadas para a indústria de cosméticos, saneantes, elas falam que o sistema tem que ser validado, mas nada é validado se o sistema não começa com esse requerimento de usuário, se ele não tem essa especificação. Então, basicamente, esse documento, ele é um documento que tem requisitos de usuário, requisitos de segurança, requisitos de engenharia, de manutenção, de boas práticas de fabricação. Então, ele tem que descrever como que a máquina tem que ser, como que o sistema tem que ser construído, quais as normas que ele tem que atender, aquilo que ele precisa observar para que ele atenda uma boa validação dentro da empresa, ok? Quem é responsável pela construção desse documento? Eu separei aqui 3 faixas da empresa, né, 3 grupos dentro de uma empresa que precisam ter atenção na execução deste documento. Então, o ideal é que a empresa, quando ela vai planejar a compra de o ideal é que a empresa tenha uma atenção voltada para a elaboração de um comitê, tá? Um comitê, um grupo de pessoas que tenha pessoas envolvidas da qualidade, da produção e do setor financeiro da empresa, tá? Então eu coloquei aqui para vocês verem a responsabilidade de cada pessoa das equipes para a elaboração desse comitê. Então, por exemplo, que vai elaborar essa especificação de requerimento de usuário, a qualidade vai verificar o quê? Ela vai verificar quais as normas que eu tenho que atender, quais são os documentos que eu preciso exigir do meu fornecedor, do meu sistema de tratamento de água, quais são as tecnologias que eu quero que esse sistema de água contenha para que eu possa implementar na minha indústria, quais são os controles que esse sistema de tratamento de água precisa ter para que ele seja um sistema eficiente, para que eu possa auditar, inspecionar e verificar o bom funcionamento dele, tá? O pessoal da produção vai verificar finalidade do sistema de tratamento de água, capacidade do sistema, tamanho, local de uso. O financeiro, não menos importante, precisa entrar atuantemente nesse processo, porque você tem um investimento, você precisa saber retorno, custo operacional. Então, essas 3 áreas da empresa, elas precisam estar constantemente envolvidas na elaboração dessa URS, desse documento, ok? Do planejamento deste documento. Então, a recomendação que eu faço para vocês é que elabore-se um comitê dentro da empresa, né, que tenha pessoas dessas 3 áreas envolvidas para que esse documento seja construído a 4 mãos, que as pessoas estejam cada uma ciente do seu trabalho, da sua responsabilidade, da sua participação e principalmente da sua cooperação na elaboração desse documento de requerimento de usuário, ok? Vou passar aqui mais um para frente. Bom, falando ainda do planejamento desse documento,
Depois que você tem os três setores da empresa envolvidos nesse planejamento, na elaboração deste documento, do requerimento de usuário, o que você vai fazer? Primeiro, você vai submeter esse documento, tá? O comitê elaborou a URS, tá? Eu estava dando uma olhadinha aqui no YouTube, tem algumas pessoas que estão perguntando se eu vou disponibilizar esse documento, né, Marcelo? Sim. O requerimento de usuário. Sim. Existem vários modelos para se construir esse documento, tá, pessoal? Eu tenho alguns modelos que eu recebo de clientes, mas eu normalmente, quando eu faço uma proposta de um projeto de sistema de tratamento de água, a minha proposta ela é muito itemizada, ela tem os itens de atendimento, funcionamento, objetivo, validação. Então, eu posso construir isso junto com o cliente. Não tem problema de eu enviar isso para uma pessoa que esteja querendo fazer um projeto de tratamento de água, para a pessoa analisar isso e submeter a outros fornecedores, ok, pessoal? Dá para fazer isso daí. Bom, o comitê elaborou a URS, requerimentos, especificação e requerimentos de usuário, tá? Essa URS, depois de pronta, ela é submetida aos fornecedores. Quem são os fornecedores? Somos nós, os fabricantes de tratamento de água. Então, você imagina o seguinte, que você elaborou um documento, e nesse documento você instituiu que você quer a tecnologia de osmose combinada com eletrodionização. O teu departamento financeiro aprovou um investimento para fazer uma osmose reversa combinada com eletrodionização. Então não adianta você mandar essa URS para uma empresa que só fabrica deionizador. Ela não vai ter essa tecnologia, tá? Então, a importância deste documento é principalmente essa, pessoal. É você balizar tecnicamente quem são os fornecedores do seu sistema de tratamento de água. Porque o que mais acontece comigo aqui na empresa, quando eu recebo solicitação de clientes, é a empresa mandar para mim, olha, eu quero uma osmose reversa X litros por hora, eu quero uma osmose X litros por hora, eu quero um sistema assim, assim, assim. E não vem especificando quanto que vai usar, qual a finalidade da água, qual é a norma que quer atender, precisa ser uma água grau farmacêutico, tem que ter material sanitário no final do processo, a empresa vai ser inspecionada por uma Anvisa, precisa ser regulamentado por uma auditoria de Anvisa. Então, isso é o que mais acontece com a gente aqui na empresa, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou dando um foco muito grande nessa parte inicial, que é o requerimento de usuário. Bom, preparou o requerimento de usuário, mandou para os fornecedores, o que vai acontecer? O fornecedor, ele vai dizer para você, olha, essa tecnologia eu não atendo, eu não tenho esse sistema dessa forma, eu sugiro isso, sugiro aquilo. E aí, depois que os fornecedores escolhidos, selecionados, enviam a URS de volta, acontece uma revisão interna por aquele comitê inicial. O comitê inicial revisa esse requerimento de usuário e fala, legal, está revisado, ok, então agora vamos para a próxima. A tecnologia está selecionada, as normas estão selecionadas, os guias que eu tenho que atender estão selecionados, então vamos para a próxima etapa. Aí na próxima etapa que entra o fornecedor, tá? Entra a empresa que vai fabricar o sistema de tratamento de água propriamente dito. Então, o que acontece? A URS está aprovada, o requerimento de usuário está aprovado internamente pelo Comitê de Qualidade Financeira e Produção da empresa. Enviou para os fornecedores, que somos nós, os fabricantes que fabricam os sistemas de tratamento de água. Esse fornecedor, ele devolve o quê? Ele devolve um orçamento com o valor daquilo que você pediu, daquilo que você escolheu e daquilo que você definiu como tecnologia, tá? E aí, esses orçamentos vão para o comitê, e aí o trabalho do comitê fica mais fácil, porque aí, se você estabeleceu a tecnologia, você estabeleceu a norma que você quer atender, você estabeleceu o tamanho do sistema, o volume, quanto que ele vai produzir de água, quantos pontos ele vai atender na fábrica, o trabalho agora do comitê, ele é mais simples, ele vai fazer somente uma equalização técnica. O que é isso? Ele vai lançar isso numa planilha de Excel e vai colocar, olha,
atende, não atende, vai equalizar tecnicamente esses orçamentos e vai eleger para o financeiro as 3 melhores ofertas dentro daquela equalização. Então você vai ter 3 empresas que têm os melhores valores dentro daquele requerimento de usuário que foi estabelecido pelo comitê, e aí o financeiro, dentro daquele padrão, dentro daquilo que foi equalizado, ele vai eleger o fornecedor, negociar com o fornecedor, quem é que vai oferecer, quem que vai fazer a instalação do sistema, ok? Feito isso, efetiva-se a compra. Efetivou-se a compra com aquela empresa que foi eleita, aí vem a etapa de entrega e qualificação. Só que tudo começa na ORS. Com esse requerimento de usuário aprovado, a entrega e qualificação fica mais simples. Por quê? Quando eu, como fabricante, ou outra empresa como fabricante, fizer a entrega e for fazer a parte de qualificação de instalação, de operação da máquina, qual vai ser o primeiro parâmetro que vai ser observado no meu projeto? Como que o meu sistema atende ao ORS que foi elaborada pela empresa? Então, por isso que esse aqui é o primeiro documento de uma espinha de validação, de uma fase de validação de um sistema, tá? A ORS, a especificação e o requerimento de usuário, tá, pessoal? Então, não dá para fazer orçamento, não dá para fazer oferta, não dá para fazer proposta de sistema de tratamento de água sem que eu tenha esse documento aqui previamente elaborado por esse comitê dentro de uma empresa, tá? Isso daqui hoje já é muito comum dentro da indústria farmacêutica, tá? Eu recebo diversos requerimentos de usuários de indústria farmacêutica. Talvez não seja algo tão comum ainda dentro da indústria de saneantes, dentro da indústria de cosméticos. Mas como nós entendemos e nós observamos o mercado e nós vemos que vai ter uma harmonização de conceitos, de normas construtivas, de especificações, de exigências no mercado, isso aqui vai se tornar muito comum em breve para todas as empresas que querem trabalhar com boas práticas de fabricação. Essa aqui é a ideia, ok? Mas vamos em frente. Feito isso, quais são aqui agora eu vou detalhar o planejamento por equipe do comitê, tá, pessoal? Vamos falar aqui, eu falei lá antes um pouquinho, rapidamente, qual que era o trabalho de cada equipe, né, dentro desse comitê de elaboração do projeto de tratamento de água. Agora eu vou esmiuçar um pouco mais aqui o trabalho dentro de cada um dos componentes da equipe desse comitê, tá? Então, falando um pouquinho da qualidade, né? Equipe da qualidade. O que a equipe da qualidade tem que observar para elaborar uma ORS bem feita, para ter um requerimento de usuário bem feito, tá? Eu coloquei até aqui, ó, o guia de qualidade para sistemas de purificação de água para uso farmacêutico. Esse guia é muito bom e ele dá todos os recursos e os parâmetros necessários por uma boa construção de um sistema de purificação de água, tá? Ele é muito usado pelo segmento farmacêutico, mas ele pode ser adotado pelo segmento de saneantes, de cosmético também, como uma boa base para a elaboração dessa ORS, ok? Vamos lá. Equipe da qualidade. O que a equipe da qualidade tem que ver? Pessoal, primeira coisa que a equipe da qualidade tem que se atentar, tem que se debruçar quais as normas que eu quero atender, tá? Dentro dessa ORS, dentro desse planejamento desse sistema de água. Primeiro, a norma de qualidade de água. O que eu vou adotar? Farmacopeia americana, farmacopeia brasileira, farmacopeia europeia. Existe alguma norma construtiva que eu quero observar? Por exemplo, eu posso querer fazer uma farmacêutico manda. Quais os guias de validação que eu quero seguir? Anvisa, ASME-BPE, que é um guia de construção sanitária, de sistemas biosanitários. É um guia que nós seguimos muito hoje na indústria farmacêutica para fazer solda orbital, usar material sanitário na indústria farmacêutica, tá? Quais os documentos que eu quero que o meu projeto de tratamento de água tenha? Além dos manuais, quais são os protocolos? Qualificação de instalação, operação, designer, FAT, SAIN, quais são os documentos, tá? Quais são as tecnologias? Isso é muito importante. Primeiro eu tenho que eleger uma tecnologia. Eu não posso comparar um deionizador com
com uma osmose. Deionizador é uma tecnologia diferente de uma osmose reversa, é uma tecnologia mais simples, com um custo de aquisição muito mais barato. Tá? Nós vamos falar lá na parte do financeiro o quão bom é ter um deionizador em relação a uma osmose, porque o custo de manutenção depois é muito alto. Então, eu quero combinar as tecnologias, o que é melhor? Então, a pessoal da qualidade é que vai definir isso, tá, pessoal? Controles, extremamente importante. Que tipo de controle que eu quero que a minha planta de tratamento de água tenha? Eu quero um TOC online para validar meu processo, condutivímetro, sensores de linha, medidores de vazão, alarmes, controle via rede, tá? Rogério, aqui eu quero falar... Oi. Tem uma pergunta aqui, a Mônica perguntou no WhatsApp, ó. É possível validar o sistema quando já se adquiriu o equipamento sem a URS, pulando a etapa da URS, na indústria de cosméticos? Sim, é possível. Tem que fazer o que a gente chama de validação retroativa, tá? Então aí você tem que partir do manual de operação da máquina, dos protocolos que foram entregues com a máquina, elaborar uma URS com uma data anterior à aquisição, validar essa URS com esse comitê, e aí você tem esse documento como o primeiro documento, né? Tem que fazer de trás para frente, não tem jeito, tá? Mas o ideal é sempre construir antes. A importância da construção, Mônica, da URS, além do peso que ela tem no processo de validação, é você selecionar corretamente o fornecedor. Você não tem... Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo, todos vocês que estão me acompanhando, têm aquela dificuldade para selecionar fornecedor. Recebe proposta de deionizador, de osmose, de destilador, recebe um monte de proposta que, na hora que você vai comparar valor, você tem máquina que custa 10 vezes menos. E máquinas que não atendem, que são tecnologias extremamente caras, extremamente sofisticadas, que às vezes não é para aquela aplicação que eu quero. Então a construção da URS, ela tem esse intuito. Ela tem o intuito de alinhar os fornecedores de forma que todo mundo forneça a mesma coisa e eu consiga selecionar de forma adequada aquilo que eu preciso. Ok? Tudo bem, Vinícius? Tranquilo, pode seguir. Então tá bom, vamos lá. Na parte de controle, eu quero dar aqui eu até coloquei em negrito aqui embaixo, controle via rede, tá? Hoje é muito usual na indústria farmacêutica isso, mas talvez não seja muito na indústria de saneantes e cosméticos ainda, tá, pessoal? Aqui tem uma máquina que nós construímos recentemente com uma empresa, uma máquina de água da WFI. Então vocês estão vendo aqui que eu tenho o operador, né, trabalhando aqui na minha área fabril, na minha área de utilidades, e esse operador ele faz a anotação aqui diariamente do processo de purificação de água, faz as anotações via caderno, pega as impressões aqui de resultado de qualidade de água e tudo mais. Só que eu tenho uma equipe aqui, ó, envolvida com grande responsabilidade, né? O pessoal da qualidade, da produção, eles estão envolvidos diretamente no êxito do processo de geração de água purificada. Então, hoje é muito comum, hoje nós temos um controle via rede, tá? Então, as nossas máquinas aqui na GK, por exemplo, nós construímos as máquinas, nós temos os indicadores aqui visuais aqui no local de geração de água purificada, mas nós temos o comando via rede, então você pode, em qualquer lugar da fábrica, você pode identificar em qualquer momento do dia qual que é o TOC, qual que é a condutividade que está sendo gerada a água para o processo de fabricação, tá? Isso hoje é muito, muito comum na indústria farmacêutica. Por quê? Num dado momento, você pode cruzar o dado que você está verificando aqui no teu computador com o dado que foi gerado lá na planta e que o teu operador anotou, tá? Isso para efeito de auditoria é bem importante, porque você vai fazer um duplo cheque, você vai fazer uma auditoria própria sua, se o sistema realmente está em funcionamento, se o operador está executando as funções corretamente, se a qualidade da água que está sendo usada naquele produto que você acabou de fabricar, ela está de acordo com aquilo que você preconizou lá atrás do seu requerimento de usuário, enfim. O comando, o processo de controle em rede é bem significativo nesse tipo de sistema, tá? Vamos lá? Vamos em frente. Bom, continuando no planejamento por equipe do comitê, vamos lá.
Produção, como que a produção pode, como que o pessoal do comitê da produção, o pessoal da equipe do requerimento de usuário. Bom, primeira coisa, né, que eu recebo muito aqui, finalidade do produto, né? Finalidade do sistema de água. Vai ser para um produto, esse produto, qual o impacto desse produto, da qualidade desse produto, né? Que tipo de produto é esse? É um produto veterinário? É um saneante? É um cosmético? É um shampoo? Qual o impacto da água na elaboração desse produto? É para uma lavagem? É para um controle de qualidade? São para outros preparos? São perguntas que o pessoal da produção pode fazer na hora de elaborar esse requerimento de usuário. Capacidade, gente, isso daqui é muito, muito importante. Foi o que eu falei logo no início. Eu recebo, desde a minha última live para cá, eu recebo constantemente e-mail falando, Rogério, cota para mim uma osmose de 1.000 litros. Aí eu vou fazer um questionamento para o cliente, falo, tá, mas você usa qual volume por dia? Ah, eu uso 1.000 litros por dia. Tá, mas se você quer produzir esses 1.000 litros em 1 hora, eu quero produzir em 1 hora. Então, não é o ideal, pessoal. Não adianta você ter uma máquina que produza aquele volume instantaneamente em 1 hora. O ideal é que a máquina trabalhe de 8 a 10 horas por dia. Você tem um trabalho aí para que a máquina não fique muito tempo parada, não fique superdimensionada ou subdimensionada. Tá? Então, a equipe da produção vai ver volume diário, volume horário, tempo de produção e disponibilidade de recurso. Quando nós vamos fazer a distribuição de água tratada, essa última linha aqui é muito importante. Eu quero definir quanto tempo eu preciso de água para produzir aquele produto, né? Então, a gente vai fazer uma distribuição de água, eu preciso dimensionar o tamanho da bomba, a vazão que essa bomba tem que disponibilizar na distribuição, enfim. Existem situações aí que eu preciso prever tudo isso, tá? Tamanho, pessoal, definir a área disponível. A produção tem que definir que área, onde que eu vou colocar o sistema de água, que área que eu tenho. Então, às vezes eu recebo aqui, o pessoal me manda uma planta e fala assim, Rogério, aqui está a planta da fábrica, tá? Eu vou ter esse ponto de uso. Aí quando eu vou ver a área escada, tem 1 metro quadrado só. Aí eu falo para a pessoa, pessoal, mas a planta precisa de pelo menos 15 metros quadrados para instalar um sistema de água desse tamanho, né? Aí volta tudo para trás, né? Então você vê como que é importante definir a área disponível. Proximidades ao local de produção. Também não adianta nada você definir, olha, eu tenho uma área super legal. Ah, onde é que fica? Ah, fica do outro lado da rua, 200 metros de onde eu vou usar água. Entendeu? Aí não adianta. Eu vou ter que construir uma tubulação gigante para levar água até a área de produção. Pessoal, estou falando tudo isso, parece muito maluco, mas acontece. Há muitos anos que eu trabalho com água e eu recebo realmente algumas situações que é difícil de contemplar um projeto bacana para implementar para a empresa, tá? Locais de uso, pontos de consumo, distâncias, altura dos pontos e conexão dos reatores, se houver. Essa conexão aos reatores, às vezes você tem um reator de produção que tem 2 metros de altura, outro que tem 1,5 metro. Então isso aqui é importante. Falar no teu requerimento de usuário, qual que é a altura do ponto de uso? Eu preciso de um ponto de uso a 1,5 metro, outro a 2 metros, entendeu? Então, quando eu for desenhar a planta do sistema, eu vou prever tudo isso daí, ok? Então, isso aqui é a receitinha do bolo, pessoal, de como fazer esse requerimento do usuário. Agora, vamos falar do financeiro. Tem gente do financeiro acompanhando aí, né? Com certeza. Vamos falar da parte da grana, do dinheiro. Pessoal, Rogério, não adianta o pessoal da qualidade e o pessoal da produção ter o sistema mais sensacional do mundo. Eu vou pensar num sistema aqui com destilação, termocompressor, isso e investimento. Você não tem o pessoal de investimento pronto para fazer um investimento desse porte, tá? Tem uma pergunta, acho que a Marcela está falando que tem uma pergunta aí de alguém na nossa... Ah, tá. Deixa eu dar uma atualizada aqui na minha tela do meu YouTube para mim ver essa pergunta aí. É o Guim Rodrigues. Boa noite. A ORS seria para dimensionar o equipamento? Se sim, qual equipamento, quando o equipamento estiver montado após validado? Não sei. Então, foi o que eu acabei de falar. Se você já tem o equipamento montado, aí não tem como. Você tem que voltar para trás e fazer essa ORS retroativa, tá?
O ideal é você ter a URS antes de cotar um equipamento de água. Tá, Rodrigues? O importante, o que eu quero colocar aqui para vocês, de extrema importância, por isso que eu quis tomar bastante tempo com esse assunto, é você fazer um requerimento de usuário antes de fazer um orçamento, inclusive. Tá? Olha, eu quero um sistema assim, com esse volume, com esse tamanho, com essas dimensões, com essas tecnologias. Então, a importância do requerimento do usuário é essa, para você selecionar os fornecedores, para quando chegar para a gente aqui do outro lado, chegar uma coisa mais ou menos definida. Eu quero osmose com deonização, eu quero osmose com eletrodionização, eu quero um sistema de duplo passo, entendeu? Então, essa é a importância, tá, Rodrigues, desse processo aí, ok? Bom, vou continuar aqui com a parte financeira. Então, vamos lá, pessoal. O pessoal que vai participar da equipe, do comitê que vai elaborar a URS, o pessoal do financeiro, tem que ver principalmente investimento. Qual que é a expectativa de investimento? Quanto que a empresa pretende investir nesse projeto? Então, não adianta pensar num projeto de 500 mil reais, sendo que a empresa só quer investir 100 mil reais. Então, isso é importante. Precisa saber o valor que tem disponível para um investimento desse, né? Se tem saldo disponível para um financiamento. Então, imagine que você vai pensar numa planta que eu quero fazer pelo Finame, ou quero fazer através do BNDES. Tem recurso no BNDES, tem recurso no Finame, está disponível esse financiamento para a empresa? Então, aí o pessoal do financeiro é que vai entrar com essa informação, tá? Retorno. Todo mundo quer ter retorno de investimento, né? Principalmente os empresários, a empresa, o financeiro quer saber quanto que tem de retorno no investimento, tá? E aí fala assim, poxa, mas dá para ter retorno num investimento de um projeto de tratamento de água, de sistema de tratamento de água? Claro que sim, claro que sim. Primeiro, você tem um impacto muito grande na melhoria do produto, né? Então, você tem um produto que é feito com uma água purificada, com uma água selecionada, com uma planta, com um sistema validado, você pode usar isso como uma ferramenta de marketing muito grande no mercado. Fala, olha, nosso produto é feito com uma água extremamente purificada, por um processo assim, 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 entendeu? Isso agrega valor ao teu produto, tá? E outra coisa, o retorno, impacto na permissão de trabalho. Então, por exemplo, se você investir num sistema de tratamento de água que não valida, se você investir 500 reais, você gastou muito dinheiro, porque não validou, então você não conseguiu ter a permissão de trabalho, você não consegue ter permissão para colocar teu produto no mercado, né? Frente a uma auditoria. Então, não tem nada mais caro do que um auditor da Anvisa chegar na tua planta e falar assim, ó, desculpa, mas aqui tem uma não conformidade. Uma não conformidade não tem preço, pessoal. Você ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas com o teu processo parado porque você não consegue produzir, não tem preço. Então, tudo isso é importante o financeiro avaliar na parte de retorno de investimento, tá? Outra coisa importante, custo operacional. Eu falo muito disso daqui quando eu comparo um processo de deonização com um processo de osmose reversa, tá? O pessoal fala assim, poxa, Rogério, mas o deonizador ele é tão mais barato. Aí eu falo, só que pergunta para o fornecedor do seu deonizador quanto que você vai gastar por ano para fazer regeneração, quanto que você vai gastar de produto químico, quanto que tempo vai ficar parado a tua planta para fazer a regeneração, né? Bota na ponta do lápis e vê qual que é o teu investimento ao longo de 3 anos com esse sistema. Então o cara às vezes paga lá 10 mil reais num deonizador e gasta 80 mil por ano para manter o deonizador funcionando. Então essa análise de custo operacional anual e bianual é importante, porque é o preço versus o custo operacional, tá? Então, tudo isso aqui vai entrar na parte, naquilo que envolve o financeiro dentro desse comitê de elaboração, de construção do sistema de tratamento de água, tá, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro assunto de hoje, tá? Eu quis gastar um tempinho considerável aí em relação, vou tomar uma água aqui enquanto vocês respondem a pergunta. Eu fiz uma pergunta a respeito do conceito construtivo, conceito de construção, tá? Eu imagino que as pessoas às vezes estavam esperando eu falar alguma coisa sobre material, rugosidade de material, aço inox, tanque, enfim, mas eu acho que é importante a gente falar a respeito da URS.
A Shirley, né? Quem que fez uma pergunta aí agora que eu acabei de ver? Ah, tá bom. Pessoal, responde essa perguntinha aí, eu vou colocar no ar para vocês verem aí as respostas. Uma pergunta aqui, para atendimento às prerrogativas da RDC, só tem como validar o processo de tratamento de um equipamento? Peraí. Coloca a pergunta aí para mim, Marcela. Tem uma pergunta de uma pessoa. Ô Vinícius, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Rogério. Rogério? Shirley, eu vou conseguir responder que eu estou vendo a sua pergunta aqui na minha tela, aqui na minha outra tela, tá? Então eu vou responder para você. Ela fala assim: para atendimento às prerrogativas das RDC, só tem como validar o processo de tratamento de um equipamento no mínimo como de osmose reversa, ou é possível para outros? Na verdade, Shirley, é que o conceito validação é um conceito bastante amplo, tá? Às vezes as pessoas falam assim: a máquina gera água PW, então ela é validável. Ela gera uma água igual a farmacopeia brasileira, então ela é validável. Validação, na verdade, é um conceito, tá? Para a máquina ser validável, ela tem que evidenciar que ela faz aquilo ao longo do tempo e que aquilo é mensurado. Eu consigo mensurar, tá? Então, por exemplo, você fala assim, é possível com outros, dá para fazer com água potável? Você consegue, por exemplo, vou fazer uma pergunta bem simples aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Você consegue dizer para mim exatamente quando é que satura o seu deionizador? Você consegue dizer para mim quantos dias de produção o seu deionizador vai conseguir produzir água purificada se houver uma alteração na qualidade da água de entrada? Aí a resposta vai ser não. Se a água de entrada aumentar, ele satura mais rápido. Se mudar isso, ele satura mais devagar. Se eu usar mais água, satura mais rápido, tem que regenerar em menos tempo. Então, não é robusto, não é um sistema que eu consigo medir, não é um sistema que eu consiga evidenciar o tempo de processo de tratamento, diferente da osmose, entendeu? Então, quando você tem tecnologia combinada, imagine que você tem tecnologia combinada de osmose com EDI, que é o que nós fazemos muito aqui na empresa hoje, tá? Então, eu sei que quando a osmose está dando uma água com determinada qualidade, o meu eletrodeionizador vai conseguir dar o resultado esperado por um determinado tempo. Eu consigo documentar isso e eu consigo ter precisão nesses documentos. Então, validação não é só a máquina dar a qualidade de água, né? Ela dá uma água grau farmacêutico, ela dá uma água conforme a farmacopeia brasileira. Não é esse o conceito. Ela tem que ter robustez documental, ela tem que ser evidenciada por documentos que aquele processo ele é durável ao longo do tempo, que ele consegue ser reproduzido ao longo do tempo da mesma forma e de forma constante, tá, pessoal? Então, validação é muito mais amplo do que isso. Então, a RDC 48 joga lá, o sistema tem que ser validado, mas não explica exatamente o que é uma validação. Então, se vocês, lá na frente, se um dia, vocês pegarem um auditor experiente, né, ele vai chegar, por exemplo, na sua sala de fabricação de água e vai falar assim: escuta, Shirley, essa válvula aqui de água purificada, como é que você me garante que o teu operador não usa água fora de padrão nessa válvula? Aí você vai ficar, poxa, como é que eu respondo essa pergunta? Né? Hoje, nós aqui na empresa, nós colocamos uma válvula com acionamento pneumático. Ela só abre se a água tiver com a qualidade que o meu sistema lá na minha rede estiver dando ok para aquela água, entendeu? Então, são perguntas assim que fica difícil de responder no dia a dia, tá? Massa, Rogério. Pessoal, vou colocar o resultado aqui rapidamente. Vinícius, eu vou colocar na tela aqui o resultado para a gente mostrar aqui para o pessoal o resultado da... Olha aqui, pessoal. Você consegue colocar aí, Vinícius, na tela? Sim, tá aparecendo já. Aê, muito bem, Vinícius. Então, o resultado que você entendeu por URS e ERU.
Então, eu coloquei aqui exatamente, ó, a maioria das pessoas responderam corretamente aqui, quem respondeu, ó, que é o documento para requisição de orçamento, é a base da validação, é onde eu tenho o alinhamento das minhas ideias em relação ao meu fornecedor, tá, pessoal? Acho que seria essa seria o conceito mais legal de eu colocar para vocês. É o alinhamento das minhas ideias com aquilo que o fornecedor pode me oferecer, tá bom? Mas é isso daí. Vamos continuar então, Vinícius? Vamos sim. Teve uma pergunta ainda aqui, o pessoal estava comentando. 2 pessoas, na verdade, perguntaram sobre o sistema de tratamento de ozônio em relação à validação. Já vou falar sobre isso. Já vou falar sobre isso, Vinícius. É os próximos tópicos aí, tá bom? Próximo bloco. Pergunta do Jean e da Rosemary. Vamos falar, Rosemary, mais uma última, antes da gente seguir. O Luiz Gustavo perguntou sobre sistema de distribuição das águas produtivas. Vamos falar também. Já é o próximo bloco. Massa, vamos nessa então. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui, vou continuar compartilhando com você aqui. Então, vamos lá. Pessoal, agora vamos falar de conceitos de sanitização de sistemas de água. Vocês viram que o tema da minha palestra tem dois assuntos, né? 2 tópicos aí. Então, eu imaginei em falar em conceitos construtivos primeiro, porque eu acho que muitas pessoas estavam esperando, o Rogério vai falar de concentração de produto químico, tempo de contato, qual que é o sanitizante mais eficaz para limpar meu sistema de osmose, meu deionizador, né? E eu imagino que vocês estavam nessa expectativa. Vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria... E quando você faz uma construção adequada, um requerimento de usuário bem planejado e faz uma compra bem feita, o que acontece, pessoal? Você faz sanitização de forma preventiva e não de forma corretiva. Você não precisa ficar matando bactéria o tempo todo. Você vai fazer uma sanitização de forma preventiva, porque você já preconizou que o teu sistema tem que ter aço inox no final. Você já preconizou que o teu sistema tem que ter uma recirculação em ultravioleta. Você já preconizou que o teu sistema não pode ficar parado por muito tempo. O pessoal da qualidade já disse que tem que ter analisador de TOC online. Quanto menos orgânico eu tiver na água, menor é a chance de crescimento microbiológico na minha água. Então, quando todos aqueles 3 grupos estão alinhados nos conceitos, eu construo uma URS planejada, faço uma boa compra e aí eu tenho uma limpeza, uma sanitização de forma muito preventiva. Eu não tenho dor de cabeça com bactéria, com micro-organismo, etc. Ok? Mas vamos lá. Mas vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, tá, pessoal? Não vou deixar vocês aí no vazio sobre esse assunto, não. Quais os métodos atuais de prevenção e as limpezas? Então, nós temos basicamente 3 produtos aí que se usa no mercado para fazer sanitização de sistemas de tratamento de água, tá? Sistemas de purificação de água. O ozônio, a sanitização química e as sanitizações térmicas, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, quando eu tenho pré-tratamento, tá? Aqui está uma máquina nossa aqui de pré-tratamento, tá? As nossas estruturas aqui de pré-tratamento que nós montamos aqui na empresa, elas têm eletrodionização, osmose, filtro de carvão, é um processo aqui interligado com tubulação schedule, né? Então, o que é o ideal? Primeiro, frequência, as considerações que eu tenho que ter em relação a pré-tratamento. Pessoal, quando eu falo de pré-tratamento, eu estou falando de uma água que ainda não passou por um processo de purificação, tá? Então, eu posso considerar perfeitamente frequência que é abordada pela portaria do Ministério da Saúde número 5. Essa portaria, ela fala, por exemplo, que a caixa d'água, cisterna tem que ser sanitizada, tem que ser limpa a cada 6 meses. Então eu posso adotar a frequência que manda na portaria do Ministério da Saúde. Eu ainda estou numa etapa de pré-tratamento, eu não estou preocupado aqui com água purificada, com água PW, eu estou retirando o básico, eu estou tirando cloro, eu estou tirando a dureza, carbonato de cálcio e magnésio, estou tirando o resíduo insolúvel, né? Aí, se algum de vocês, em algum momento, está fazendo sanitização de pré-tratamento numa frequência maior, o que eu falei lá atrás, a ORS não foi bem planejada.
O pré-tratamento talvez está ficando parado por muito tempo. A água não está chegando bem clorada. Mas quando fala de frequência num pré-tratamento, tem que basicamente falar de portaria de água potável. A água está em pré-tratamento. Produtos que eu posso utilizar para sanitizar um pré-tratamento. Uma máquina, um sistema de carvão, um abrandador e areia. Basicamente, você tem que avaliar primeiro a compatibilidade dos seus meios filtrantes com o produto que você vai querer utilizar, tá? Eu dou como exemplo dois produtos um produto que nós usamos muito aqui na empresa, que é o BP600. Tá? O BP600 é um produto da IPEL, o merchan é gratuito, viu, IPEL, se estiver assistindo aí. É um produto da IPEL que tem glutaraldeído na fórmula, na composição. Ele é compatível com carvão ativado, ele é compatível com eletroionizador, ele é compatível com membrana e ele tem um ótimo efeito biocida. Então, nós usamos esse produto aqui na GAK, tá? Você pode usar também hidróxido de sódio, você pode usar bisulfitos. Aí você pode perguntar assim, pô, bisulfito, Rogério, por que bisulfito? O bisulfito, ele é um produto que é sequestrante de oxigênio, tá, pessoal? Então, quando ele entra em contato com a tubulação, meios filtrantes, sem oxigênio, você não tem crescimento microbiológico. Então, ele é um bom saneante aqui para processos de pré-tratamento. Tempo de contato. Vocês vão ver eu falar muito sobre isso. Sempre, gente, acima de 30 minutos, tá? O tempo que você precisa para eliminar micro-organismos, sempre acima de 30 minutos. Qualquer concentração, qualquer biocida que vocês selecionarem, vai ser sempre acima de 30 minutos. Cuidados. Tempos de parada, se houver, qualidade da água de entrada e pouco cloro. Então, quando eu coloquei cuidados aqui embaixo, é o seguinte: o meu pré-tratamento está contaminando demais. Eu tenho muita contaminação, principalmente no carvão ativado. Eu sei que tem muita gente aí que reclama de carvão ativado, falando, meu carvão contamina demais. Pessoal, se está contaminando muito, é porque tem pouco cloro na entrada, o seu carvão não é retrolavado diariamente de forma adequada, tá? Pode ser que você tenha algum contaminante muito agressivo na água de entrada, talvez tenha que avaliar a carga microbiológica na água de entrada, né? Então, hoje se fala muito na indústria farmacêutica da carga microbiológica em decrescimento, né? A gente faz etapas para ir decair, para ir caindo, para ir ter o decréscimo de carga microbiológica. Então, se vocês verem uma planta com filtro de partícula, depois tem filtro de carvão, depois tem osmose, depois tem eletroionização. Nós trabalhamos hoje com 3 passos de tratamento de água para ter uma água grau farmacêutico. Isso vai diminuindo bastante a probabilidade de contaminação microbiológica ao longo do processo. Ok? Pré-tratamento. Vamos para a próxima etapa, que é... Pessoal, alguma pergunta aí? Alguém fez alguma pergunta, Marcelo? Vinícius, tem alguma pergunta aí? Que eu estou falando aqui, estou com a boca seca e talvez tenha alguma pergunta aí eu possa responder. Bom, acho que não, né? Tá. Oi, foi mal, Rogério, aqui. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo, Vinícius. Perdão, é que eu estava falando aqui, mas estava com o microfone fechado. Tá. Teve algumas perguntas aqui no grupo, sim. O pessoal estava perguntando, o Marcelo perguntou aqui, qual a importância de comprar um equipamento de ultrapurificadora com serviço de qualificação? Marcelo, a importância é fundamental. Você tem uma máquina que você precisa mostrar para uma auditoria, para uma inspeção, para uma Anvisa, ou até mesmo para uma empresa que venha te auditar. Imagina que você vai fabricar um produto para uma empresa multinacional. Você quer entrar no mercado, no segmento de terceirização. Você vai trabalhar com uma empresa que trabalha com sistemas de boa prática de fabricação. Então, a primeira coisa que eles vão pedir para você é se a sua máquina é validada. Se a sua máquina tem documentação robusta, protocolo de qualificação de instalação, de operação, se usa tecnologia combinada, se atende às normas, se o seu processo é robusto ao longo do tempo, né? Se você tem tudo isso controlado. Então, hoje em dia, não se fala mais em máquina, principalmente em sistemas de tratamento de água, não se fala em sistemas que não tenha documentação de qualificação. Tá? Isso em qualquer mercado, seja
cosméticos, saneantes, indústria farmacêutica, é extremamente importante. Ok? Massa. Teve uma outra pergunta aí, eu vou até botar na tela, que essa é meio complicada. Glutaraldeído é derivado do aldeído formol, apresentando maior toxicidade. Creio que não seria mais tão recomendado, correto? O ácido peracético pode ser uma alternativa? Então, existe esse dilema forte com o glutaraldeído, mas posso garantir para vocês que ele é muito utilizado nos nossos sistemas, não tem a mesma toxicidade do formol, não, tá? Ele é um produto que tem um complexo molecular diferente do formol, tá? Ele é muito usado em sistemas de vapor, em sistemas de geração de água, então não tem esse problema. Eu vou falar um pouco do ácido peracético, sim, ele é bom também, mas o ácido peracético é muito agressivo e ele não é compatível com alguns processos. Por exemplo, no slide que eu estou aqui agora, mostrando para vocês, tem uma máquina nossa aí, que é a nossa máquina de geração de água PW, tá? Ela vem depois daquele pré-tratamento que vocês viram no slide anterior, tá? Então, essa máquina, ela pode ser sanitizada de duas formas. Preferencialmente, eu estou mostrando no slide aqui, ó, que nós usamos preferencialmente em todos os nossos sistemas, nós usamos a térmica, sanitização com água quente, tá? Ela é, de longe, a melhor escolha, porque não produz resíduo, não é agressivo ao meio ambiente, não é agressivo ao sistema, desde que o sistema seja construído com material compatível com temperatura, tá? Então, preferencialmente, pessoal, assim, eleger um sistema térmico, tá? A frequência você define na validação. E aí, respondendo a pergunta do nosso colega, tem o Proxitane, né, que é o nome comercial do ácido peracético. Ele tem isso daqui, ó. Ele tem na composição dele o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele é um produto bastante oxidante. Então, quando ele entra em contato com a membrana, se tiver em concentrações maiores que 0,2% na sua solução sanitizante, você vai agredir a membrana de osmose, pode danificar as membranas de osmose, você pode ter uma perfuração e impactar diretamente na qualidade da água que vai fornecer o teu sistema, tá? Então, eu sempre elejo como preferencial a térmica. Tempo de contato, 30 minutos, né? E os cuidados, avaliar tempo de parada, qualidade de água de entrada e pouco cloro. Então, isso aqui são os cuidados que você tem que ter lá no pré-tratamento, ok? Respondida a pergunta aí. Respondida a pergunta, Vinícius. Tem mais alguma? Respondido. Tem mais um aqui. O pessoal pedindo uma confirmação aí. Quanto à retrolavagem do carvão ativado, o recomendado é uma vez ao dia, é isso? Vamos lá, carvão ativado, pessoal. O carvão ativado, o ideal é retrolavagem diária, tá? Quando você faz a retrolavagem, o que vai acontecer? O carvão, conforme ele faz a decloração da água, ele tem uma região interna dele que fica muito susceptível à contaminação microbiológica, tá? E essa região, ela precisa receber água clorada também. Então, o que nós fazemos? Nós invertemos o fluxo com a água clorada e essa água, ela vai entrar em contato com essa região onde ocorreu a decloração e vai eliminar ali micro-organismo, tá? Então, a minha recomendação sempre é retrolavagem diária, ok? Gerente do nosso atendimento do pós-venda, até nós estávamos comentando, é importante, pessoal, usar carvão ativado que é impregnado com sais de prata coloidal, tá? Ele é o carvão mais protegido biologicamente e ele evita crescimento microbiológico, tá? Antigamente, o pessoal usava os tanques com sanitização por vapor e tudo mais, mas é muito caro o processo, não é o mais utilizado hoje, tá? Também não é o melhor caminho aí para o financeiro, tá bom? Mas é isso aí, pessoal, o carvão ativado é isso. Vamos falar um pouquinho agora, quer falar alguma coisa, Vinícius? Não, é só reforçar aí, realmente tem que pensar no todo, né? Como você estava falando no início, tem que em todos os aspectos. Por isso que eu quis começar com o comitê. Você está vendo como é importante? Sempre a gente volta lá para o comitê. O comitê que tem que definir. Eu vou usar carvão impregnado com sais de prata. Eu vou usar um filtro de carvão que tem que ter retrolavagem
diária e tem que ter cabeçote para fazer diariamente essa retrolavagem. E o financeiro tem que falar, olha, gente, eu não quero filtro de carvão com vapor, eu quero um filtro de carvão comum. É muito caro investir no filtro de carvão com vapor e não precisa, entendeu? Então você vê como que é importante a conversa, né? A conversa e a construção desse documento a quatro mãos. Porque eu não posso deixar só na mão de uma pessoa de produção, ou só na mão de um comprador, ou só na mão de uma pessoa de qualidade. Tem que todo mundo estar envolvido nessa construção da ORS, tanto para vocês como empresas que vão comprar o sistema de água, como para a gente que vai fornecer a planta para vocês, né? Ok? Perfeito, perfeito. Vinícius, vamos lá que nosso tempo tá esgotando aqui. Marcelo levantou a mão tem aqui. Muito... Como é? E foi? Pode seguir, já tem uma hora. Pode seguir. Marcelo falou que pode seguir. Pessoal, agora vamos falar aqui um pouquinho da estocagem, quando tiver estocagem de água purificada e da sanitização, tá? Eu quero só deixar claro aqui que eu já não uso mais esse modelo, tá bom, pessoal? Eu não uso mais estocagem em tanque de aço inoxidável, tá? A gente usa um sistema, nós usamos uma tecnologia que nós chamamos de direct feed, alimentação direta, tá? E depois que eu explicar tudo isso aqui para vocês de construção de tanque, vocês vão entender por quê. Antes da gente falar de sanitização de tanque de água tratada, eu quero falar do cuidado geral para a construção desse tanque, tá? Então eu fiz umas bolinhas aqui para mostrar para vocês os cuidados. Pessoal, não é qualquer tanque de inox, tá? Não é qualquer caixa d'água de inox que serve para estocar água purificada. É uma água extremamente passível de contaminação microbiológica. Então a construção desse tanque, eu vou ter uma foto aqui, esse tanque nós fabricamos recentemente para um cliente que precisou realmente colocar um tanque, então eu mandei fabricar num fornecedor específico, tá? Então, alguns cuidados que tem que ter esse tanque. Primeiro, tem que ter aqui alça para você içar, para você transportar o tanque para o local de estocagem. Tem que ter o spray ball, que é um sistema que vai jogar o saneante em toda a parede do tanque, vai limpar de forma adequada toda a parte interna do tanque. Escotilha de inspeção, para você fazer inspeção quando você precisar fazer uma limpeza física dentro desse tanque. O tanque tem que ter uma construção em formato de toracidade. O que é isso? Não pode ter canto vivo, tem que ser todo arredondado. Tá vendo aqui? Ó? O tanque tem que ter essa construção aqui com arredondamento, tem que ter uma rugosidade. Na indústria farmacêutica se usa tanque com rugosidade menor que 0,8 RU, né? Ou 0,6 RU, dependendo da água, uma água WFI até menos que isso, tá, pessoal? Tem que ser completamente escoável, então ele tem que ter drenabilidade. Então não é qualquer tanque. Eu já visitei muita empresa que falou assim para mim, não, Rogério, fica tranquilo, eu tenho uma caixa aqui eu já tenho um tanque para colocar água purificada, aí você vai ver uma caixa d'água, entendeu? De material muito ruim, cheio de emenda, que na hora que você jogar água purificada ali, depois de uma semana você já tem biofilme, bactéria, já tem ali crescimento microbiológico, tá? Esse é o cuidado primeiro que você tem que ter na construção desse tanque quando você usar tanque, tá, pessoal? Aí, vamos lá, considerações para sanitização de tanque. Frequência. A frequência é definida na validação. Eu lá atrás também no sistema de água, esqueci de falar isso para vocês, mas, por exemplo, não adianta falar para o fornecedor assim, de quanto em quanto tempo eu vou sanitizar o meu tanque ou o meu sistema de água pedal? Pessoal, eu só defino isso na validação. Então, você vê como que é importante a validação? Eu vou fazer um gráfico de acompanhamento de crescimento microbiológico e quando eu definir que sanitização. Então, a sanitização não tem um prazo definido. Sanitiza toda semana, sanitiza de 15 em 15 dias, sanitiza todo dia, não tem um prazo definido. Isso vai ser definido em conjunto com o fabricante e o cliente. E vai ser através da primeira fase de validação, segunda fase de validação, que é aqueles processos de análise de água que são feitos no processo inicial de validação do sistema de água, tá, pessoal? Produtos. Térmica é o mais recomendado. Então, pode usar ácido peracético também, 200 mg por litro. Ozônio, quem perguntou de ozônio, vamos falar de ozônio rapidinho. Ozônio, de 3 a 5 partes por bilhão. O limite de ozônio, vou falar um pouquinho dos cuidados com ozônio no próximo slide, pessoal. O limite do ozônio, 0,2 mg por metro cúbico de ar.
eu não sou um fã de ozônio, não gosto de ozônio, apesar dele ser bem eficiente, mas existem riscos muito grandes com o uso do ozônio, tá? Então, essas são as considerações em relação à sanitização de estocagem de água. Vamos lá, o pessoal está perguntando do ozônio. Por que não o ozônio? Pessoal, o ozônio, ele é muito bom? Ele é muito bom. Ele é uma molécula bastante eficiente em termos de oxidação. É um produto bastante divulgado aí no mercado, mas existem riscos e o FDA tem uma norma no FDA, que é a 21 CFR 801, tá? Que fala sobre os limites de exposição ao ozônio, tá? Primeiro, os riscos ambientais do ozônio. 0,2 miligrama por metro cúbico de ar. Esse é o limite ambiental. Pessoal, ozônio, quando você começa a sentir o odor do ozônio no ar, você já está acima do limite estabelecido, tá? Ele é bastante agressivo às vias respiratórias, tá? Ele causa muitos problemas aí de oxidação de alvéolos pulmonares, ele causa problemas respiratórios ao longo do tempo, então é bem perigoso, tá? O risco humano aqui envolvido é muito alto, tá? Os cuidados e controles. O ozônio, quando você injeta lá 2 ppm, 3 ppm, 2 ppb, 3 ppb, 5 partes por bilhão de ozônio na tua água para sanitizar, você tem que eliminar depois o resíduo com ultravioleta. Você tem que controlar a concentração dele na água através de sensores. Tudo isso daqui tem um alto impacto financeiro. Então, você coloca lá um gerador de ozônio, você tem que colocar um sensor para monitorar a concentração do ozônio, um catalisador para destruir ele quando ele entra em contato com o ar. Ele é agressivo, então qualquer junta que não tenha um ácido inoxidável 316L de boa qualidade vai oxidar, vai criar o que a gente chama de ruge, vai criar oxidação de compostos ferrosos na tua tubulação e ao longo do tempo ele vai te causar problema, tá? Então eu não sou um fã de ozônio, tá? Já usei ozônio no passado, conheço os fabricantes de ozônio, me perdoem aí se estiverem assistindo, né? Cada um aí vende o seu peixe, mas eu particularmente não gosto. Eu gosto da sanitização térmica. A sanitização térmica não tem resíduo, é eficiente, o tempo de contato é reduzido, o controle é fácil, você tem ali só controle de temperatura, isolamento de tubulações em contato com a operação. Então, é muito mais fácil de trabalhar com temperatura, tá bom? Vamos ver aqui, mais uma coisa. Aqui. Então, esse aqui seria o nosso modelinho, pessoal. O modelinho da GAK é esse aqui. Isso aqui são desenhos que eu fiz recentemente aí para um cliente nosso. É um modelo que a gente chama de direct feed, né? Alimentação direta. Não tem tanque de estocagem de água. Por conta de tudo aquilo que eu falei para vocês nos slides anteriores, quando eu boto um tanque, eu tenho que ver rugosidade, toracidade, se tem os instrumentos necessários para o controle. Quanto mais água estocada depois do processo de tratamento, maior o risco microbiológico. Então, esse aqui é o sistema de distribuição direta, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter no sistema de distribuição direta? Bom, basicamente é isolamento, as vedações compatíveis com a temperatura que eu vou usar, né? Porque eu uso temperatura para fazer a sanitização desse anel. Vocês estão vendo aqui a planta? Essa aqui é a planta de geração de água, tá vendo? Os tanques de água, na verdade, eles estão no pré-tratamento, eles não estão no sistema final de geração. E a distribuição é feita diretamente nos pontos de uso. Então aqui eu tenho pontos de uso que eu posso dimensionar aqui 1.000 litros por hora, 2.000 litros por hora. A bomba do meu sistema tem capacidade para fazer isso, eu tenho um programa e uma automação bastante eficiente, que me gera água nos 2 pontos aqui no volume que eu quero, e o volume que eu preciso está estocado no pré-tratamento, tá? Numa etapa que eu ainda considero como água potável, que eu considero como água do Ministério da Saúde, portaria número 5. Não tenho os requerimentos de validação necessários para um tanque de estocagem de inox que viria aqui na minha planta depois do meu sistema de geração de água PW. Tá? Então, é bastante eficaz a maneira de trabalhar aqui com o sistema de aquecimento local e alimentação direta, ok? Alguma pergunta aí que eu estou terminando? Marcela está acenando para mim aqui que tem uma perguntinha aqui. Puxa lá, Vinícius, a pergunta para a gente. Pergunta da Nandiara aqui.
Em uma Tem uma contaminação pergunta aqui do da sistema de água. Nadiara, é isso? Nadiara Sullivan. Nadiara Exato. Sullivan. Em uma contaminação do sistema de água por pseudomonas, no seu ponto de vista, qual o melhor sanitizante para a medida corretiva? Nadiara, se eu não me engano, eu não sou microbiologista, não tenho um conhecimento muito específico em relação à bactéria em si. Mas eu acho que dependendo da pseudomona, ela não é pseudomona de água em si. Eu já vi muitos casos aqui de contaminação por pseudomonas que a pseudomona está diretamente envolvida no processo de coleta para análise, a higienização da válvula, do ponto de uso, do ponto onde vai ser feita a coleta, tá? Então, existem, acho que 3 grupos, se eu não me engano, de pseudomonas, aeruginosas e pseudomonas que são de água e outras que não são. Então, precisa classificar direitinho para ver se ela é realmente relacionada à água ou se não é no processo de coleta, porque eu já vi muito caso do processo de coleta você ter contaminação por pseudomonas, tá? De qualquer forma, o ácido peracético é bastante eficiente, tá? A combinação de peróxido de hidrogênio com ácido peracético é muito eficiente para a contaminação de pseudomonas, tá? Agora, quando fala de medida corretiva, realmente, se já tem um biofilme instalado, se você já tem um sistema muito antigo, onde você tem paredes que produziram ao longo do tempo cavidades onde eu tenho incrustações de micro-organismos, aí fica difícil. Tem uma outra pergunta da Alessandra, né? Colocou aí na tela, coloca aí para mim ver. A da Alessandra. Se eu tenho indício de biofilme no sistema de distribuição, qual outra forma recomenda de sanitizar, além da térmica e peracético? Alessandra, biofilme é o terror das indústrias, né? O biofilme, depois que ele está instalado num processo de distribuição de água, a remoção dele é somente por meio físico. Não existe remoção através de meio químico de contato, tá? Existem 2 formas de você remover biofilme de uma tubulação por meio físico, tá? Primeiro, existe um processo no mercado conhecido como PIG, que é o disparo de umas buchinhas, de umas esponjinhas, que fazem o atrito da tubulação interna e fazem a remoção do biofilme internamente da tubulação. Só que eu já usei isso no passado e, assim, piorou mais do que ajudou, tá? Ficou pior do que estava, porque aí começou a desprender mais biofilme, as análises microbiológicas davam picos extremamente altos ao longo do tempo, enfim. E a outra forma é realmente por desmontagem, você desmontar e fazer raspagem de tubulação. Mas assim, desculpa, mas assim, a maioria das vezes que eu vi processo de biofilme instalado num sistema de água, foi feita a troca da tubulação realmente. Não tem muito o que fazer. Você já tem ali, porque o biofilme, se você for ver, o biofilme, o que ele é? Ele é um lipopolissacarídeo que é desprendido de dentro da parede de uma bactéria. E ele tem um efeito ácido. Então, ele provoca até corrosão física na tubulação ao longo do tempo. Então, se você tem uma tubulação que tem um biofilme que está instalado há muito tempo e aquele biofilme está segregando ali substâncias ácidas, se você analisar aquilo no microscópio eletrônico, você vai ver que forma até cavidades mesmo na tubulação. Então, uma vez formada a cavidade, se você limpar, o que vai acontecer? Dali algumas semanas já tem biofilme instalado de novo, porque hoje já não tem mais uma rugosidade ideal para passagem de água. Entendeu? Ok, pessoal? Pode seguir? Então vamos lá. Teve mais um aí, Rogério, antes de você seguir, no grupo do WhatsApp aqui. Cadê como é o nome dele? O Alísio não, desculpa, o Pedro perguntou. Alísio é meu amigo. Alísio é meu amigo, eu conheço ele pessoalmente. A Alísio tá comentando aqui também, viu? Meu amigão lá do Ceará, né, Alísio? Um abração para você aí. Mas aí a pergunta foi do Pedro, ó. Se não tem tanque de estocagem, como funciona o loop?
O looping funciona de forma constante, Pedro. Nós temos o nosso sistema de direct feed, ele tem a gente mantém uma vazão constante, uma simultaneidade de uso constante. O nosso sistema tem uma retroalimentação autocompatível, né? Então, até nesse slide aqui eu consigo mostrar para você, ó. Você está vendo esse slide aqui, ó? O ponto de uso aqui, ele tem uma válvula pneumática, tem uma indicação de qualidade de água aqui na válvula, tá? Então, à medida que o usuário vai tomando água aqui, a minha tubulação de distribuição de água ela é retroalimentada pelo meu processo, tá? Independente da vazão, tá? Eu acho que na última live, quando eu falei isso, o pessoal falou assim, pô, mas se eu tenho um volume muito grande, não tem problema, não tem problema. Quando nós fazemos uma equalização de simultaneidade de consumo, o meu projeto, a minha estação de água, direct feed, de água PW, ela tem uma programada. À medida que você vai usando água, ela vai injetando água no volume que você precisa. Não tem nenhuma dificuldade com o direct feed. Tá? E eu falo isso com bastante entusiasmo, né? Que é um processo que nós temos bastante exclusividade no mercado, e também falo com propriedade, porque a gente já tem mais de 30 instalações nos últimos 2 anos com essa tecnologia, tá? Em indústrias farmacêuticas de pequeno, grande e médio porte. Tá? Então não é mistério mais para a gente, não tem inox e ficar mantendo o controle, limpando, etc. Ok, Pedro? Rogério. Espero que eu tenha conseguido responder tua pergunta aí. Rogério. Bom, eu acho que esse é o último slide, tá, Vinícius? Para a gente terminar, a distribuição direta, a sanitização, nós usamos a sanitização térmica quando nós fazemos a distribuição direta sem tanque. Oi, Vinícius. Oh, perdão, aqui meu microfone tá falhando aqui, eu não sei quando tá me ouvindo, quando não tá. O Alísio, ele fez uma pergunta, na verdade teve 3 pessoas aqui comentando ainda sobre a questão do biofilme e tal. Uhum. Aí o Alísio tava falando aqui, primeiro, Pseudomonas não resiste à temperatura, e comentaram aqui sobre uso de soda cáustica e passivação para biofilme. Se você puder comentar um pouco aí. Sim. A soda cáustica com passivação. Existem, eu já vi, por isso que eu falei, a química, ela é muito difícil, uma sanitização química ter êxito em biofilme, pessoal. Existem combinações, né? A soda cáustica sozinha, ela não vai surtir efeito, ela tem que ser combinada com um produto também ácido. Você tem que dar choque de pH na tubulação para você ter algum êxito. Mas como eu falei para vocês, o biofilme, depois de um tempo que ele está impregnado na tubulação de água, ele cria cavidades físicas na superfície da tubulação. Então você fala assim, mas eu vou passivar. O passivante, o que é? O passivante é um produto que vai selar. Mas não adianta você selar uma cavidade. Ela continua sendo uma cavidade. Então, ali, naquele espaço milimétrico, você não vai ter um fluxo laminar de água. Você vai ter ainda um buraquinho, mesmo que selado, mas você tem um buraquinho, que à medida do tempo, depois de algum tempo de uso, você vai ter novamente a impregnação de bactéria naquela cavidade, tá? Mas foi o que o Alísio falou aí da temperatura. Muito obrigado, Alísio, pela tua dica. Temperatura, por isso que eu reforço muito. Os nossos sistemas todos são com sanitização térmica. Temperatura, não tenho dor de cabeça, tá? Então, ele falou que Pseudomonas não resiste à temperatura. É informação que eu não tenho, pessoal. Eu realmente não sou microbiologista, não conheço a fundo o comportamento de bactéria, tá? Mas eu também acho que acima de 70 graus, acho que dificilmente você consegue manter alguma coisa viva acima de 70 graus, né? Existe uma linha de pensamento de bactérias termotolerantes, mas assim, eu acho que acima de 70 graus é bem difícil manter alguma coisa viva, né? Mas aqui, ó, distribuição direta, pessoal, sanitização térmica. Hoje, eu até coloquei aqui, atual e fortemente recomendado pelas normas. Então, se vocês, como eu tenho falado muito, que existe vai existir em breve uma harmonização de quem fabrica cosméticos, saneante e medicamentos para todo mundo fabricar coisa mais ou menos igual, principalmente quando fala em termos de tratamento de água. E aí, se vocês caírem na indústria farmacêutica hoje,
praticamente 90% hoje é térmico, os sistemas de sanitização, né? Então eu coloquei aqui, ó, térmica de 65 a 70 graus, é isso que preconiza. O pessoal fala, mas é acima de 80. Gente, 80 é o pessoal que intitulou no mercado, mas o que fala na norma é de 65 a 70. Na RDC 301, no guia de validação do sistema de água, é de 65 a 70 graus, tá, pessoal? Acima de 30 minutos. Quais os cuidados tem que ter? Isolamento, contato, sinalização de segurança no ponto de uso. Tá aqui, ó, um ponto de uso aqui das nossas plantas, tá? Identificado aqui. Aqui, quando está fazendo sanitização térmica, você tem identificação visual no ponto que a máquina está sanitizando termicamente a tubulação. Nós isolamos aqui com o material com lã de rocha para evitar o contato do operador. Então, é um processo bastante seguro, bastante eficiente e é o que é mais recomendado hoje para sistemas de sanitização de linha de distribuição de água e estocagem de água purificada, quando houver estocagem de água purificada. Ok? Eu acho que é isso, Vinícius. Vamos ver se tem mais um slide aqui, mas eu acho que eu acabei. É isso aí, pessoal. Eu tentei, da outra vez eu fiz muitos slides, dessa vez eu tentei reduzir para ver se a gente conseguia dar uma enxugada no tempo, tá? Fórmula do êxito na implantação do seu sistema de água. Qual que é a fórmula do êxito? Aí no funilzinho que eu desenhei, pessoal. Primeira coisa, fazer um comitê dentro da tua fábrica. Então, olha aqui, ó, as 3 pessoas do comitê, as 3 áreas envolvidas. Qualidade, financeiro, produção. O comitê que vai criar o requerimento de usuário para comprar o sistema de tratamento de água, para selecionar o fornecedor. Quem faz parte também do êxito? Um bom fornecedor selecionado com uma boa tecnologia e com um bom conhecimento naquilo que ele faz e com uma boa prática de validação, de fornecimento de documento e tudo mais. Uma elaborada, protocolos de instalação. Tudo isso daqui dá o êxito e você tem um sistema como validado, o sistema entregue, validado, o sistema que vocês não vão ter dor de cabeça e vão conseguir ter um produto de melhor qualidade, atendendo as normas, atendendo a Anvisa. Marcela, tem alguma coisa para falar? Pode ser de energia. 2 perguntinhas? Pessoal, é isso aí. Antes de eu terminar e dar uma boa noite para vocês, aproveitar que ainda o pessoal está assistindo aí, está me aturando aí por esse tempo todo, eu tenho mais 2 perguntinhas. A pergunta 3, vocês vão ver aí, Vinícius, consegue mostrar o QR Code para a galera aí? Pergunta 3 é sobre conhecimento desse processo que eu coloquei. Está aparecendo aí para o pessoal que está assistindo? Ainda não apareceu aqui para mim não, Rogério. Tá aí na janela já? Tá, para mim aqui já aparece na minha tela, agora não sei se aparece para você aí. Acho que deve estar com um atraso. Agora foi, pronto. Foi. Tá com um atrasozinho. Tá com delay aí, ok. Pronto. Enquanto o pessoal... Responde essa pergunta. Usa aí o QR Code para responder a pergunta. A gente pode responder a pergunta aí da Alessandra, né? Ela perguntou assim, ó, quais os controles online mínimos no sistema de distribuição? Alessandra, vamos lá. Mínimos, tá? Você tem que pensar o seguinte, o que a norma pede para que você determine na tua água para que ela tenha a qualidade que você quer? Basicamente, condutividade, TOC, temperatura e volume, tá? Desses 4 eu destacaria principalmente o que evidencia que a tua água está dentro dos padrões. TOC e condutividade, tá? Como ainda não dá, até dá, né? Existem aí alguns fornecedores hoje para sistema de microbiologia online, mas online TOC e condutividade é fundamental. Uma água com TOC baixo, uma água com condutividade baixa é uma água que tem pouca probabilidade de crescimento microbiológico, tá? A análise de carbono orgânico ela é importante porque quando você tem pouco orgânico na água, você tem pouco nutriente, né? E pouco nutriente significa pouco crescimento microbiológico. Então é importante a análise de TOC, a análise de condutividade online, eu acho que é o mais fundamental de todos aí, ok? Beleza. Teve mais um aqui, deixa eu ver de quem foi aqui, acho que foi no grupo do... Rogério, cadê? Desculpa, cortou aqui. Rogério, você não abordou o tema, mas eu tenho uma dúvida com relação à velocidade mínima
que a água PW poderá percorrer no loop. Na MSD de cruzeiro, utilizamos um mínimo de 1 metro por segundo. Existe alguma norma para isso? Existe uma norma de construção biossanitária chamada ASME-BPE, tá? Nós utilizamos para montar os nossos sistemas de direct feed, de alimentação direta. Então, essa norma, ela fala que o regime tem que ser turbulento. Tá? O que é um regime turbulento? Você calcula um regime turbulento baseado na vazão e no diâmetro que você tem de tubulação. Então, normalmente, você encontra um número chamado número de Reynolds. Né? O número de Reynolds é o que dá esse regime turbulento. O número de Reynolds acima de 3.200, 3.000, ele já me mostra que o regime da minha tubulação é um regime turbulento. O pessoal adota no mercado 1,5 metro por segundo, 2 metros por segundo, 1 metro por segundo. O que você não pode ter é um fluxo muito lento, muito laminar na tubulação, que vai facilitar, né? Vai ser um agente facilitador da formação de biofilme. Né? Então, imagina que você tem um fluxo de água muito lento passando pela tua tubulação. E você tem uma água que tem lá um POC de 100, 200, 300 ppb. É uma água cheia, carregada de nutriente. O que vai acontecer? O nutriente ele vai precipitando ali, né? na superfície do tubo. E aí, com o tempo, você tem a formação de biofilme. Então, o ideal, aí o pessoal usa um número aproximado, 1,5 metro por segundo, 2 metros por segundo e tal. Mas isso aí também é muito... varia muito de sistema para sistema, de tubulação, de tipo de sanitização que você faz. Por exemplo, quando você tem sanitização térmica, a sua preocupação aí com o fluxo pode ser reduzida. Né? Ok? Uma última pergunta aqui. O Antônio perguntou: o ácido cítrico seria um bom complemento, juntamente com a soda cáustica, para o problema de biofilme? Não. Ácido cítrico é muito fraco, é um ácido orgânico. Ele só serve para fazer suco mesmo. Tá? Não é bom, não. Ácido cítrico é uma coisa que a gente usava no passado para fazer limpeza de membrana de osmose, mas ele é um ácido orgânico muito, muito fraco. Não é o melhor para fazer sanitização, não. Tá bom? Massa. E aí, será que já temos tem outra pergunta? Não, tem outra pergunta. Essa pergunta final aí, pessoal, que eu coloquei na tela, ela é uma pergunta para saber de vocês o que vocês gostariam que eu abordasse numa próxima live, tá? Eu e a Marcela, nós estamos preparando aqui uma live aí para o mês de final de agosto, início de setembro, né? A gente vai pensar. Estou vendo uma data aqui, porque a Marcela está me cobrando, todo mês ela quer fazer uma. Mas eu queria ver com vocês, pessoal, qual que é o assunto que vocês gostariam que eu abordasse, que eu falasse, né? E um assunto específico. Um assunto que eu gostaria muito de conversar com vocês todos é a análise de POC, tá? Isso é o meu primeiro amor, tá? Eu sou especialista nesse assunto, trabalho com isso aqui na GAK há mais de 15 anos. Então, é um produto que eu tenho certeza que ajuda muito no processo de validação de qualquer planta de tratamento de água. Existem várias tecnologias no mercado, às vezes pode ter muitas dúvidas em relação às tecnologias e tal. É um assunto que eu gostaria de... Aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem conversar, eu vou me debruçar nesse assunto, eu vou pesquisar sobre o assunto, vou trazer o que tiver de mais atual nesse assunto no mercado, aquilo que eu puder avaliar com outros consultores, com outras empresas, e vou trazer esse assunto para a gente discutir aqui, tá, pessoal? Então, a pergunta número 4 é sobre isso, tá? Massa. Então, se vocês quiserem dar fotografar esse QR Code e responder essa pergunta aí, é sobre esse assunto, sobre a abordagem do próximo tema para a próxima palestra, próxima live. Beleza. Antes de tu mostrar as respostas aí, Rogério, eu queria aproveitar já para agradecer aí tua presença, né, e toda a disponibilização do tempo aí, agradecer ao pessoal do Sindilimp pela oportunidade também de trazer esse tema para os empresários. Inclusive, teve um comentário aqui da Mônica no grupo do WhatsApp, falando o seguinte, ó: gente do céu, eu quero um curso completo de validação de sistemas de água com a GAK. Será que disponibilizam?
Olha Sim, aí, não, o curso, assim, a gente não tem nós não temos um segmento para dar cursos específicos, né? Mas quando nós vendemos uma estação de tratamento de água, nós temos uma equipe multidisciplinar aqui que entra com bastante expertise e conhecimento para ajudar na validação. Construção dos protocolos, construção dos documentos, enfim, a gente faz um trabalho aí a quatro mãos, né? Porque um erro, pessoal, assim, não um erro, assim, mas uma ideia que as pessoas têm, assim, de quem que é a responsabilidade da validação? É do fornecedor? Não. A validação é um compromisso de um time que é composto por fornecedor e empresa. Então não é a GAK que vai validar. Quem vai validar é o cliente. Com um approach da GAK, com toda a expertise da GAK, com todo o conhecimento da GAK, mas quem valida a planta, na verdade, é o cliente. Né? é uma É um responsabilidade conjunto compartilhada, né? compartilhada, uma responsabilidade compartilhada. Tá? Então, às vezes eu recebo aqui, o pessoal fala assim, eu quero um sistema, você já me entrega tudo validado. Eu falo, não é assim que funciona. A validação é todo mundo junto, pessoal. Entendeu? Enfim. O que a Marcela está falando alguma coisa? As respostas da 3 e da 4? A Marcela falou para mim mostrar para vocês a resposta da pergunta 3 e da pergunta 4. Então, deixa eu dar a pergunta 3. Vinícius, você quer jogar na tela aí? Ó? Olha só, o pessoal respondeu aí. O pessoal respondeu certinho. Todo mundo foi na 1. Era isso mesmo. A sanitização de um sistema de água deve ser preventiva, com baixo risco operacional, poucos resíduos e atendendo às normas vigentes. Perfeito, pessoal. As 10 pessoas que responderam foram certinho na resposta que era a correta mesmo, tá? É isso aí. A sanitização de um sistema tem que ser de forma preventiva, com baixo risco operacional e pouco resíduo. Ou seja, térmico, né? Basicamente térmico. Pergunta última, né, Marcela? E o pessoal escreveu aí. Opa! Quem colocou aí? Ah lá. Não está aparecendo ainda não, a última pergunta. Não está aparecendo, mas nós tivemos poucas pessoas respondendo essa última aí. Qual o assunto, pessoal, que vocês querem aí? Colocaram. Isso aqui, Marcelo, é uma seleção de palavras, né? Que aparece no... Vai aparecer aí na tela de vocês aí uma seleção de palavras. Uma nuvem, né? Nuvem de palavras. Que as pessoas estão mais selecionando aí. O que apareceu maior é TOC. O pessoal escolheu. Foi na minha dica, pessoal. Será que eu fui muito sugestivo aí? Foi. O meu público aí gostou da minha sugestão. Massa. Beleza, Rogério. Mas vamos voltar lá para o finalzinho. Põe aí, Vinícius, o meu contato, o meu e-mail. Tá lá. É só você ir para o... Volta lá para o PowerPoint, tá aberto ainda? Tá aberto. Pode selecionar a minha tela lá. Não, tu que seleciona, pô. Já selecionasse aí? Já selecionei aqui, ó. Na minha tela tá aparecendo. Deve estar com um atrasozinho, acho que já aparece. Mas aí, enquanto isso, bom, reforçar o agradecimento aí, né? Rogério, obrigado aí, disponibilizar seu tempo. O pessoal do Sindilimp também, muito obrigado pela parceria aí. Nós do Sebrae estamos aqui para fazer essas pontes e apoiar de qualquer maneira, seja tecnicamente ou seja em gestão, em inovação, aos empresários, tá? E a gente vai estar lá no grupo também, se disponibilizando para, junto com o pessoal da GAK e do Sindilimp, poder tirar dúvidas de vocês e disponibilizar outras soluções que sejam necessárias. Alfredo, valeu aí mais uma vez. Oi, Vinícius. Eu só tenho que agradecer a GAK pela iniciativa e participar das nossas lives em parceria com o Sebrae e parabenizar o Rogério mais uma vez pela excelente, trazer conhecimentos bastante esclarecedores para todos os nossos associados e estando dizer que o Sindilimp está de portas abertas
para qualquer outra live que seja necessário e esperar que passe essa pandemia e garantir que em novembro, se Deus quiser, estaremos com o nosso workshop ao vivo e contando com a presença de todos juntos, para poder sair mais fortalecido desse episódio. Show de bola. Valeu, Alfredo. Rogério. Um abraço à nossa amiga Délcia, viu, Vinícius? Valeu, Alfredo. Pode deixar que eu vou mandar um abraço para ela sim. Rogério, considerações finais. Pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês aí, pelo prestígio, por ter, 1h40 de apresentação aí, praticamente, todo mundo aí firme e forte assistindo a apresentação aí, e, enfim, então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo Sindlimp, pelo convite, mais uma vez, prestigiando o nosso trabalho aqui, dando essa oportunidade para a gente. Obrigado também, agradecer a diretoria da GAK, os nossos diretores, por essa oportunidade da gente participar aqui, mostrar um pouco da nossa divisão, da nossa tecnologia, daquilo que a gente tem desenvolvido aqui, a nossa equipe de ETAG aqui de solução para os nossos clientes, aí, a minha equipe, aí, o Eduardo, o Gandra, galera que trabalha comigo aí, obrigado, o pessoal está assistindo a gente aí, um abração. E obrigado, pessoal. E a gente vai ter, depois, vamos receber as perguntas por e-mail. Como sempre, né, Marcela? Vou responder todas as perguntas, tá, pessoal? Eu sempre respondo todas as perguntas que forem feitas. E vai ter meu contato na tela aí, o meu e-mail, meu telefone. Quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite e muito obrigado aí pela participação de todos. Massa, Rogério. Teve algumas pessoas aqui que já estavam perguntando se a apresentação, o PowerPoint, ia ficar disponível, vocês podem mandar depois? Vai ficar disponível o PowerPoint, né, Marcela? Nós vamos disponibilizar para quem participou, né? Sim, Vinícius, a Marcela está dizendo aqui que nós vamos disponibilizar sim. Vamos colocar na página aí, igual que nós fizemos da outra vez, tá bom? Pronto, e aí a gente manda pro e-mail e pro WhatsApp do pessoal depois, então. Isso, perfeitamente. Valeu, Rogério. Valeu todo mundo Obrigado. aí que assistiu. Até a próxima. Tamo junto, tá, pessoal? Valeu. Boa noite. Obrigado, Vinícius. Boa noite.